Já a concepção da história sob o ponto de vista bíblico é diferente disso, não é, Sim. Pondé? O que acredita a tradição judaico-cristã? Os judeus introduzem uma noção de que a história, ela é, na realidade, um processo temporal que caminha para um desfecho, certo? Aquilo que em teologia se chama escatologia, caminha para o desfecho final. É linha reta? Ela pode parar, ela pode dar voltas, fazer zigue-zague, mas ela está andando. Pode acontecer coisas que eu não entendo, mas Deus sabe. Deus é aquele que consegue dar todos os nós para que isso fique muito retinho e direito. Mas com esse movimento, e a ideia, por exemplo, que os hebreus antigos tinham de que num dado momento, no fim dos tempos, virá o Messias, certo? Aliás, esse foi um dos argumentos que fez a maior parte dos judeus não acreditar que Cristo era o Messias, porque ele veio e o mundo não acabou, tal como se esperava, né? Então, assim, essa ideia de que virá o Messias um dia, a ideia de que um profeta é capaz de prever o que vai acontecer daqui a algum tempo, e a ideia que o tempo histórico, como a gente diz, vai realizando um projeto de Deus para aquele povo, certo? Isso vai construindo uma percepção de tempo que está descolada do ciclo das estações do ano, por exemplo, e está colada num projeto de uma inteligência, digamos assim, que é Deus. E nós estamos realizando esse projeto, né? Que se sabe onde vai chegar, então. Vai chegar no fim do mundo, em que Deus vai julgar aqueles que são bons, aqueles que são ruins, e todo mundo conhece esse final aí. A professora da USP e arqueóloga bíblica Susana Schwartz conversou com a gente sobre a história do ponto de vista bíblico. Em grande parte das culturas do mundo, o tempo é concebido e vivenciado essencialmente como movimento. Movimento no pensamento bíblico é algo extremamente positivo e no pensamento grego extremamente negativo. O tempo bíblico não é linear nem antropocêntrico. Não é uma linha reta e nem um círculo. Na verdade, o tempo bíblico ele nem existe como um fluxo contínuo e abstrato. O tempo é concebido como um invólucro amorfo que só é definido pelo que ocorre no tempo. Essa é a noção de tempo que encontramos em Eclesiastes. Eclesiastes. Há um tempo próprio para cada propósito embaixo dos céus. Outro fator decisivo para a experiência bíblica do tempo é a fusão das festividades agrícolas da terra de Israel, que pertence ao tempo cíclico das estações, com a comemoração de eventos singulares do tempo histórico. Por exemplo, a chegada da primavera é associada à Páscoa, que celebra o êxodo do Egito. A colheita do trigo é associada à festa das semanas, que comemora o dia da outorga da Torá no Sinai. E a vindima é associada à festa das tendas, que celebra a maneira como os israelitas viveram no deserto a caminho da Terra Prometida. A fusão do tempo cíclico das estações com o tempo histórico liberta o evento histórico de sua contingência temporal e também ele torna-se cíclico, perenemente ativado pelo dispositivo da memória. Perceba que ela falou que a percepção hebraica de tempo é muito positiva, enquanto que a grega é muito negativa. Eu achei isso muito interessante, justamente. Mas porque isso é, no comparativo, onde estaria a percepção positiva de tempo hebraica? Ela fala que o tempo, a priori, é como que um invólucro amorfo, que vai ser definido pela ação humana, né? Então, a ação humana, espera-se que, junto com Deus, no caso do povo israelita, essa ação humana vai realizando a história do povo, e essa história do povo tem que ser pautada pela aliança com Deus.
Então, o positivo é a ideia de que há um movimento de melhoria nesse processo, certo? A expectativa de que a gente não vai ficar girando no mesmo lugar sem conseguir sair desse mesmo lugar. Ainda que, como ela mostra, é claro que tem a presença de elementos da natureza, o tempo histórico da Bíblia, ele consegue se descolar de determinantes desse tipo. Porque, inclusive, tem um Deus ali agindo junto com os homens, né? Ela também lembra o fato, que aí não tem a ver com Deus especificamente, que é a importância do tempo da memória no mundo bíblico. Por que tempo da memória? Que é o tempo que vai ser estabelecido pelos textos, que vai se contar o passado, se aprender com o passado, né? Por exemplo, quando você fala do livro de Provérbios, né, que é um dos livros da sabedoria israelita, o livro de Provérbios é você aprender a viver como viviam os patriarcas, os ancestrais, e, portanto, ser sábio como eles, que é uma coisa bem estranha para modernos, né? Achar que alguém pode ser sábio como os ancestrais, né? A gente acha hoje em dia que quem é sábio é que tem 10 anos de idade. E no caso do negativo, Andresa, que ela fala dos gregos, esse comparativo é muito conhecido, é porque os gregos eram muito pessimistas. O tempo não avançava, ele ficava dando voltas, né? Não havia, portanto, um olhar para o futuro em que esse futuro pudesse ser fruto da ação humana, que significava aprendizagem, avanço, né? Ainda sob esse ponto de vista cristão, né, o Papa Bento XVI disse que a história caminha para a humanidade unida em Cristo, vai assim para o homem perfeito, para o humanismo perfeito. O otimismo está aí, não é? O cristianismo oficial, pelo menos, ele é fruto de 4 textos, e digamos assim, quinto, que é o chamado Atos dos Apóstolos. Você tem 4 evangelhos, né? Lucas, Mateus, Marcos, João. Os 3 primeiros são chamados sinóticos, são uma narrativa jornalística, digamos assim. O outro já mais viajante do João. E o Atos dos Apóstolos, que é quando se conta o período que Jesus passou aqui depois da ressurreição. Claro que tem a Bíblia hebraica anterior, mas o texto cristão, único cristão, ele tem uma produção muito mais localizada no tempo, entende? Ele não é caótico, digamos assim, como a constituição do texto hebraico. O resultado é que a teologia cristã, ela consegue enxergar o caráter linear muito mais forte do que os hebreus, porque Jesus voltará. E até Jesus voltar, a gente vai avançando e preparando o mundo para receber Jesus, né? Então, é por isso que alguém pode até dizer que o tempo no cristianismo é um processo linear de progresso do amor. A crença de que caminhamos rumo ao apocalipse é pessimista? É pessimista no sentido de que o apocalipse vai ser um drama, muito sofrimento, violência, angústia. Agora, ela não é pessimista no sentido de que vai se realizar a vontade de Deus e que Deus previu. E que no final o bem vai vencer. Então, é pessimista e otimista, depende do ponto de vista.